Muito bem. A Lucélia chegou aí. Boa noite, Lucélia. Tudo bem? Está desculpada aí o atraso. Está pedindo desculpa. Escuta, nós estamos no mês de agosto de 63. Nós estamos analisando aqui. Começamos semana passada, vou fazer uma pequena introdução aqui para a gente retomar. A comunicação do senhor Cardon. O senhor Cardon era um médico que havia passado parte da vida na Marinha Mercante. Ele era materialista e ele predisse a sua morte uns meses antes. Então, um pouco antes dele desencarnar, ele teve ali uma intuição de que ia desencarnar, comunicou aí à família, e no momento ali do desencarne dele, a família estava junto. Então, o senhor Cardon teve como se fosse ali uma convulsão, alguma coisa desse tipo. A esposa achou que ele tinha desencarnado, né, porque ele desfaleceu, e ela até tapou o cadáver ali com o corpo, né, porque ele meio que se debateu ali, né, as feições ficaram ali naquelas feições cadavéricas, e aí, passado um tempo, ele voltou, ele acordou novamente, acordou estático ali e falou para a esposa e para os filhos que ele havia feito uma viagem, que ele tinha tinha tido uma visão do plano espiritual. Então ele foi levado ali para conhecer o plano espiritual. Nós vimos uma comunicação na primeira parte do nosso estudo da semana passada, em que o espírito faz um relato do plano espiritual e ele coloca ali que faltavam palavras, faltavam expressões para ele poder descrever o que ele tinha visto. E o senhor Cardon aqui fala a mesma coisa. Então, ao retornar ali daquela viagem que ele fez, ele de fato não havia desencarnado, senão ele teria ressuscitado, né? Mas houve ali como se fosse uma catalepsia momentânea, o espírito dele se desprendeu e ele foi levado, acompanhado por outros espíritos ali. Ele não os caracteriza como espíritos, mas ele vai dizer ali que foi uma força divina que o levou para conhecer esses processos. E ele fala ali que ele não podia pintar, não tinha expressão, não tinha palavras para pintar. É a mesma informação da comunicação anterior ali. Ele dá algumas orientações para os filhos e para a esposa, e interessante que ele, materialista que era, ele deixa entender aqui que ele emprestava dinheiro, ele fala que tinha algumas pessoas que deviam dinheiro para eles, e que ele estava deixando a esposa numa situação meio desconfortável por conta dessas pessoas que deviam para eles, mas ele orienta a esposa a não apertar as pessoas que estavam devendo a eles, que não tinha condição de pagar. Então ele já traz ali naquele breve espaço uma pequena mudança de comportamento ali. Ele deixa aí instruções para os filhos também, falando a respeito da caridade, da bondade, da honra, de serem pessoas boas, de buscarem mais o espírito que a matéria. Então ele já se mostra ali bem modificado. Começa ali a entrevista, né? E aí Kardec vai perguntar ali para ele como tinham sido esses momentos que ele tinha passado naquela viagem, no momento em que ele foi levado para conhecer o plano espiritual. E aí ele fala que a gente não poderia compreender isso, né? Porque ele não encontraria essas expressões para poder descrever esse espaço. Kardec pergunta para ele se ele tinha noção de como que ele fez a viagem. Ele fala que não, que ele só sabia nesse momento que o espírito não reconhecia distâncias. Então, na velocidade do pensamento ali, ele foi visitar esses vários lugares ali. E aí, terminou aí, nós começamos a pergunta número 4, mas eu quero retomar essa pergunta, porque ela é muito interessante para a gente poder alinhavar o estudo aí de hoje. Quem que faz a leitura para nós aí? Quer fazer, Vitor? Posso fazer sim. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui primeiro, né? Senão nós não vamos ver. Aí. Quando você estiver vendo aí, pode começar, Vitor. É a 4, né? É a 4. Certo. Atualmente, desfrutais da felicidade entrevista? Não. Bem queria poder gozá-la, mas Deus assim não me pôde recompensar. Muitas vezes me revoltei contra os abençoados pensamentos ditados pelo coração e a morte me parecia uma injustiça. Médico incrédulo, tinha adquirido na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza,
que é o nosso movimento inteligente, divino. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir naturezas pouco adiantadas. Não obstante, o vazio me espantava, pois maldizia muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia me havia desviado sem me dar a compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensino da humanidade. Quando de vossa verdadeira morte, logo vos reconhecestes? Não, reconheci-me durante a transição feita por meu espírito para percorrer lugares etéreos. Mas, após a morte real, não. Porém, foram necessários alguns dias para meu despertar. Deus me havia concedido uma graça. Vou dizer-vos a sua razão. Minha incredulidade primeira não mais existia. Antes da morte eu havia crido, porque depois de ter cientificamente sondado a matéria pesada que me fazia deperecer, eu não tinha, depois das razões terrenas, encontrado senão a razão divina. Ela me tinha inspirado, consolado, e minha coragem era mais forte que a dor. Eu bendizia o que havia amaldiçoado. O fim me parecia a libertação. O pensamento de Deus é grande como o mundo. Ó, que suprema consolação na prece, que dá enternecimentos inefáveis. Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, criei firmemente, soberanamente. E é por isso que Deus, escutando minhas abençoadas ações, quis recompensar-me antes de acabar a minha encarnação. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa aí. Achei muito interessante essa pergunta número 4, principalmente aqui, né? Porque ele naquele momento ali, então a gente viu que ele era um materialista, né? Uma pessoa, portanto, que não acreditava na sobrevivência da alma, na sobrevivência do espírito. Ele vai dizer aqui que ele achava que isso era uma coisa para induzir ali os menos inteligentes, né? Os menos evoluídos. E ele teve essa visão do plano espiritual. No primeiro momento, na hora que você começa a ler ali, ele foi levado para conhecer aquelas coisas indescritíveis nas palavras dele, e aí a gente pensa, né, poxa, mas ele, do jeito que ele era, né, ele não tinha essa postura para poder ter esse desprendimento tão rápido. E é por isso que Kardec vai perguntar ali para ele, né, de maneira muito astuta ali, né, se atualmente ele desfrutava daquela felicidade entrevista, porque a hora que ele volta daquele transe, daquela viagem, ele demonstra a felicidade que ele pôde presenciar naqueles momentos. E aí Kardec pergunta, porque Kardec estranha essa situação, né? Como que esse indivíduo, com a postura que ele tinha, né, um materialista, incrédulo, que achava a morte uma injustiça, poderia ter alcançado a felicidade tão rapidamente. Isso não condizia com aquilo que Kardec vinha estudando, Kardec vinha colhendo de informação de tantos espíritos que haviam se comunicado até aquele momento ali. E aí o espírito vai colocar as coisas no lugar. Ele vai dizer que não, né? Que infelizmente não. Ele gostaria de gozar daquela felicidade, né? Mas aquilo foi algo colocado momentaneamente para ele. Foi uma oportunidade que ele teve de conhecer o plano espiritual e de gozar dessa felicidade que os espíritos já desprendidos da matéria e já evoluídos, conseguem, mais evoluídos, né, conseguem ver. E aí ele vai mostrar aqui para nós que ele volta a ter o estado de perturbação, né, no momento da morte real dele mesmo, né. Houveram atenuantes aqui, com certeza era uma pessoa boa, né, por mais que fosse materialista, tudo, a gente já discutiu também isso semana passada, que só o fato do conhecimento da doutrina ou da espiritualidade não vai credenciar ninguém a ser mais feliz no plano espiritual. Vai ajudar, né? A Marilinha até comentou ali sobre aquela aclimatação, como se fosse uma viagem para um lugar que você já conhece a cultura, mas por si só não vai dar a condição de você alcançar essa felicidade, principalmente no nível que esse espírito aqui apresenta para nós. Então ele vai falar ali que ele não se reconheceu, né, no momento da morte mesmo, quando ele voltou e depois ele desencarnou de fato, né, houve uma transição para ele ali, e que foram necessários alguns dias para ele despertar. Então ele entrou no estado de perturbação normal, natural dos espíritos.
como ele já tinha tido esse momento, que foi para ele, na verdade, uma grande oportunidade, né, dele poder reconhecer um pouco da sua condição de espírito, parece aqui que foi até mais fácil para ele do que teria sido se ele não tivesse tido o que ele mesmo chamou aqui de uma graça, né, de uma bênção divina que conseguiu levar para lá. Então ele já estava ali, ele que era incrédulo, ele já acreditava no Espírito nesse momento, né, e ele já estava ali inspirado e consolado por aquela visão que ele teve do futuro. Então ele volta no estado de perturbação ali, começa a se reconhecer, mas ele mostra claramente que ele não goza daquela felicidade que ele anteviu ali. Mas só o fato dele saber que um dia ele vai poder alcançar aquilo já o enche de esperança. Então esse é um ponto interessante que casa com aquela primeira comunicação que nós vimos, que os espíritos, aquele que conhece já da espiritualidade, né, sabe da transitoriedade da matéria, uma vez desencarnado, mesmo por mais que ele ainda tenha correções a ser feitas, por mais que ele ainda tenha situações, né, em que ele não esteja feliz com a condução dele enquanto encarnado, a esperança de saber que ele vai evoluir, né, que ele vai um dia alcançar aquele espaço, já traz essa tranquilidade que ele colocou aqui, essa coragem e essa consolação, né, que ele demonstra para nós aqui. Eu achei muito interessante essas duas primeiras perguntas aqui. Algum comentário, meninos? Se não, sigamos. Vamos para 6. Poder-se-ia dizer que da primeira vez estáveis morto? Sim e não. Tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente a carne se extinguia. Mas quando ele retomou a posse de minha morada terrena, a vida voltou ao corpo que tinha sofrido uma transição, um sono. Nesse momento, sentis os laços que vos prendiam ao corpo? Sem dúvida, o espírito tem um elo difícil de partir. Ele é preciso um último abalo da carne para voltar à sua vida natural. Como é que, durante a vossa morte aparente e durante alguns minutos, o vosso espírito pôde desprender-se instantaneamente e sem dificuldade, enquanto que a morte real foi seguida de uma perturbação de alguns dias? Parece que, no primeiro caso, os laços entre a alma e o corpo, subsistindo mais que no segundo, o desprendimento deveria ser mais lento, e foi o contrário que se deu. Muitas vezes fizestes a evocação de um espírito encarnado e recebestes respostas reais. Eu estava na situação desses espíritos. Deus me chamava e seus servidores me tinham dito, vem. Obedeci e agradeço a Deus a graça especial que ele teve a bondade de me fazer. Eu pude ver o infinito de sua grandeza e dela me dar conta. Agradeço a vós que me permitistes que antes da morte real eu ensinasse aos meus para que eles tivessem boas e justas encarnações. Interessante aí, né, que a primeira pergunta ali que Kardec faz se ele estava morto mesmo, que ele responde sim e não, ele demonstra ali uma certa confusão, né, um desconhecimento do fenômeno que aconteceu. Mas na pergunta número 7, a Kardec reformula, basicamente a mesma pergunta, mas ele vai falando de maneira diferente, né? Sentia que os laços estavam unidos, prendiam ao corpo, aí o espírito consegue dizer, ele até como médico, ele devia ter essa condição de avaliar essas questões mais físicas ali, mais fisiológicas, sei lá se o nome é esse, né? E ele vai dizer lá que sim, sem dúvida, ele sentia que os laços ainda estavam no corpo ali. Né? E ele vai dizer que o espírito é um elo difícil de partir. Não se dá, o desprendimento não é instantâneo ali. Né? Então, ele vai dizer que ainda existia. Obviamente que existia esse laço que prendia ao corpo, senão não haveria a condição dele retornar, né, a vida ali para poder dar a mensagem que ele podia ter dado. E aí na 8ª, Kardec continua insistindo disso aí, né, e vai perguntar como é que ele imaginava que se deu a isso e por que ele achava que houve essa separação com esse desprendimento, com essa viagem toda, e depois ele entrou em estado de perturbação. E aí, mesmo dentro desse processo aqui, que o espírito estava ainda se reconhecendo, ele não tinha conhecimentos prévios disso, ele faz aqui uma introdução uma colocação bem interessante ali, né?
falando que, da mesma forma como se evocava o espírito de um ser vivo, e esse espírito se desprende, não totalmente, senão seria a morte, mas ele se desprende do corpo físico e ele dá comunicações, e aí a gente sabe que nessas comunicações, muitas vezes, o espírito abaca conhecimentos, traz conhecimentos que ele não tem enquanto encarnado, né, ou que a limitação do corpo físico não permite acesso a esses conhecimentos. Uma vez ele já um pouco afastado do corpo físico, ele consegue ter acesso a essas informações. Né? Uma vez que ele retorna, ele não se lembra da comunicação que ele deu na maioria das vezes, mas ele tem acesso a isso. O espírito vai falar exatamente o que aconteceu com ele, foi essa situação. E ele reforça a ideia ali de que o que ele viveu, na verdade, foi uma graça divina, foi uma oportunidade. Né? Na verdade, a gente sabe que isso aí, o objetivo desse processo todo, acaba sendo toda essa estruturação da doutrina espírita que estava ali acontecendo. Né? Que outra razão teria? Né? Não seria só para ele dar uma mensagem para aqueles que ficaram. Tanto os outros desencarnam e é muito raro você ver situações como essa aqui. Então, provavelmente, todo esse movimento, né, eu entendo que ele foi orquestrado pelo plano espiritual justamente para trazer esse processo de instrução naquele momento, né, que estava acontecendo. Porque é muito raro, a gente não vê comumente pessoas que têm esse processo e que vêm e que fazem esses comentários. Aliás, eu até nem antes dessa mensagem aqui, eu não tinha visto isso. Não sei se vocês já viram ali. Então, interessante essas 3 perguntas aí. Algum comentário? Alguma dúvida? Vamos que vamos. De onde vinham as belas e boas palavras que, no vosso retorno à vida, dirigistes à vossa família? Era um reflexo do que tinham visto e ouvido. Os bons espíritos inspiravam-me a voz e animavam-me o rosto. Que impressão julgais que a vossa revelação tenha feito nos assistentes e, particularmente, nos vossos filhos? Chocante, profunda. A morte não é mentirosa. Por mais ingratos que possam ser, os filhos se inclinam ante a encarnação que se vai. Se pudesse sondar o coração dos filhos junto a um túmulo entreaberto, só se sentiriam batidas de sentimentos verdadeiros, profundamente tocados pela mão secreta dos espíritos, que a todos ditam estes pensamentos. Tremei se estiverdes em dúvida. A morte é a reparação, a justiça de Deus. E eu vos asseguro que, malgrado os incrédulos, meus amigos e minha família acreditarão nas palavras que minha voz pronunciou antes de morrer. Eu era um intérprete de um outro mundo. Só um minutinho aí, só para a gente reforçar alguns pontos aqui, né? Então eles vão perguntar de onde vinham essas boas palavras e belas que ele havia falado para a família ali no retorno dele, né? Isso porque não eram compatíveis com o que ele estava acostumado a se expressar. Né? E ele vai colocar duas justificativas aqui. A primeira é do que ele tinha visto e ouvido. Então, naqueles breves momentos que ele conseguiu se desprender do corpo e fazer essa viagem, ele pôde ver isso aí de relance e pôde ouvir, né, com certeza, vários espíritos ali trazendo essas verdades novas para ele, que ele não acreditava e provavelmente ele não professava para a família. Né? Tanto que ele acha urgente voltar e fazer essa correção de rota. Né? Fazer essa correção. Foi um benefício enorme até para a família. Né? Porque imagina o quanto ele adiantou, como ele adiantou o processo dessas pessoas que ali estavam, que eram os filhos e a esposa, influenciados por ele a vida inteira. Né? Então, se ele desencarna materialista, ele ia demorar um tempo, se não tivesse tido essas visões, ele ia demorar mais tempo aí para se reconhecer, né? Muito mais tempo para entender o que estava acontecendo com ele, para absorver, vamos imaginar, para ele absorver essas informações que ele pôde absorver nessa viagem, né? Do que ele pôde ver, da forma como ele viu e acompanhado como ele estava, né? Porque ele estava muito bem acompanhado ali nesse momento. Quanto tempo ele ia levar? E aí a mulher e os filhos iam seguir as mesmas orientações que eles tinham. Né? Ia ser um desencarne normal, a pessoa desencarnou, vive o luto ali e depois segue a vida. Mas dificilmente ali eles teriam uma oportunidade de ter uma visão tão grande e de maneira tão forte, né? Porque o pai ali, que provavelmente era quem conduzia essas ideias, essas filosofias da família,
ele volta e traz essas informações todas. Então, essa é a primeira informação que ele viu e que ele ouviu. E depois aqui, ele vai falar ainda que os bons espíritos inspiravam ele naquele momento, né? E animavam-me o rosto ali, inspirava a voz e animava o rosto. Então, ele foi auxiliado nesse processo de retornar, uma vez que ele estava moribundo, ele quase que desencarna ali, né? E depois ele volta, mas ele volta auxiliado pelos bons espíritos. Então, aquelas ideias nem tanto eram ideias só dele. Tanto é que depois ele vai morrer e vai entrar naquele estado de perturbação e vai aos poucos começar a se reconhecer, né? Mas ele estava ali acompanhado. É quase que uma comunicação mediúnica ali, né? Houve uma influência grande da espiritualidade desses bons espíritos que tinham esse objetivo de trazer essas informações de volta aqui, tanto para os familiares, né, novamente, como para servir aqui de instrução para esse momento que estava vivendo a humanidade ali. E na 10, eu achei interessante ele mencionar ali a importância, né, que isso traria para os filhos e para a família. Então, é um gatilho, né? É um gatilho para aqueles ali ouvir essas informações, ouvir essas instruções. Seria um gatilho para fazer uma mudança na conduta que eles vinham tendo para a conduta posterior ali. É bacana porque a gente tem todas essas informações aqui, né? Então, nos leva a refletir um pouco mais sobre isso e assim, a gente não precisa que seja uma coisa tão direta vinda de um familiar, né? Nós já temos essas informações. Foi para isso que eles fizeram esse processo aqui, para que a gente pudesse ter à nossa disposição esses gatilhos, essas verdades, essas descrições do plano espiritual e da continuidade da vida e dos benefícios e consequências lá no plano espiritual daquilo que a gente faz. Então, a gente já tem todo esse arsenal teórico aqui, porque muitas vezes a gente acaba ficando um pouco cético com algumas coisas, né? E talvez esperando que elas venham nessa forma aqui. Mas elas não precisam vir nessa forma, porque essa forma é rara. Por isso que elas estão aqui, por exemplo, estruturadas na doutrina espírita, né? Que foi um movimento do plano espiritual para cá. Então, é bacana, sobretudo para quem está se inserindo na doutrina, para quem está chegando agora, né? E mesmo para a gente, quando está tratando com um neófito aí, com uma pessoa que está chegando na doutrina, poder apresentar esse tipo de coisa é bacana, porque às vezes a pessoa fica esperando, né? Uma comunicação de um ente querido ali para vir reforçar essa questão. E às vezes aquele ente não está em condição de fazer essa comunicação. Mas a gente já tem, não só aqui, né? Aqui é só um pequeno exemplo, mas a gente tem, tanto na obra de Kardec inteira, como em outras tantas obras, em tantas cartas que já foram recebidas aí, seja por Chico Xavier, por outros médiuns, né? Então, quer dizer, não há necessidade que aconteça com você. Está aqui. Mas ele vem mostrar a importância desses gatilhos, a importância de você ver nessa experiência do outro a condição de fazer uma mudança em si próprio. Não precisa dos filhos e da mulher fazerem a mesma viagem que ele para poder fazer, para poder chegar no mesmo processo de modificação que ele passou aqui. Beleza? Me interrompam aí, gente. Se quiser falar alguma coisa, estão quietos hoje. Dissestes que não gozais da felicidade que entrevistes. Sois infeliz? Não, pois cria antes de morrer, e isto na alma e na consciência. A dor aperta aqui embaixo, mas eleva para o futuro espírita. Notai que Deus soube levar em conta as minhas preces e a minha crença absoluta nele. Estou no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside os vossos destinos. Este intercâmbio fraterno é caridade, é uma poderosa alavanca que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. Gostaríeis de dirigir algumas palavras à vossa esposa e aos vossos filhos? Rogo a todos os meus que creiam em Deus, poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade, que é o ato mais puro da encarnação humana, que eles se lembrem que se pode dar pouco. O óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito dando pouco. É preciso que o rico dê muito e muitas vezes para merecer tanto quanto aquele. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações.
é crer que todos os espíritos são irmãos, jamais se prevalecendo de todas as vaidades pueris. Família muito amada, terás rudes provas, mas sabe suportá-las com coragem, pensando que Deus as vê. Dizei sempre esta prece: Deus de amor e de bondade, que dás tudo e sempre concede-nos essa força que não recua ante nenhuma pena. Torna-nos bons, mansos e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que nosso espírito seja espírita na terra, para melhor te compreendermos e te amarmos. Que teu nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, perdoar e crer. Perdão. Muito bem. Interessante, né, a mudança que ele demonstra aqui de quem se pintou que ele era e quem ele está agora. Uma vez que ele fez todo esse relato aqui e que ele demonstrou que ele não conseguia continuar naquela plenitude, naquela felicidade que ele entreviu ali, Kardec as perguntas são muito inteligentes, né? Vai perguntar para ele finalmente ali se ele era infeliz, né? Uma vez que ele não gozava daquela felicidade. E aí ele vai mostrar que ele não é infeliz, né? E olha só que interessante, ele vai dizer, não, pois eu cria antes de morrer. E isso na alma e na consciência. Mas ele cria quando? Ele passou a crer a partir do momento em que ele viu, né? Então foi uma grande oportunidade para esse espírito. Porque, novamente, se ele desencarna naquele estado de materialismo anterior, né, daquela crença de que a morte era uma injustiça, que não tinha nada e que a questão espiritual era meramente coisa para espíritos mais inferiorizados, ele iria levar muito mais tempo. Então, no momento em que ele acreditou aqui, por mais que ele não conseguisse viver daquela forma, ele tinha esse consolo que a gente comentou anteriormente ali. E é bacana que ele fala ali, a dor aperta aqui embaixo. Então, é como se ele demonstrasse que ele estava embaixo, ele viu, ele teve aquela visão, né? E aí você acaba colocando embaixo e em cima, a gente sabe que não é bem assim, né? Senão a gente acaba meio que parafraseando aí o inferno e o céu, né? O inferno sendo embaixo e o céu em cima. Mas é difícil não fazer essa analogia, né? Porque o espírito, quando ele está liberto ali, é como se ele estivesse voando, ele não conhece limite. Então, e para voar, a gente voa aonde? A gente voa em cima, né? A gente voa no céu, na nossa referência. A gente fala muito isso aqui no nosso estudo, né? Que a gente só consegue ter as nossas expressões e explicações através das referências que a gente tem. Né? Então, se ele se viu voando ali, ele se vê em cima. Se ele se vê preso, né, mais preso à crosta, né, ali mais naquela questão mais materializada, mais grosseira, em que ele não pode mais alçar aqueles voos, é interessante como ele faz essa relação aqui. Ele fala, né, a dor aperta aqui embaixo, mas eleva para o futuro espírita. E aí ele vai dizer lá, né, que ele tem ciência agora, né, que ele está no caminho da perfeição e que ele vai chegar ao final que foi permitido a ele entrever. É como se eles pegassem ele ali, arrastassem o mouse lá para frente, né, daqui 200, 300 anos, olha como é que você vai estar quando seu espírito estiver evoluído e estiver desperto e estiver livre. Né? Então, mostra para ele como ele viveu aquilo, que é diferente da gente que está lendo. Né? Ele viveu aquilo. Então, a gente não consegue nem entender o tamanho da felicidade, o tamanho a grandeza daquilo que ele pôde participar por aqueles pequenos momentos lá. Mas isso modificou totalmente a ele aqui e, ao trazer a mensagem, modificou os demais. Eu achei muito interessante aqui essas duas mensagens que nós estudamos ali, né? Porque elas vão trazer essa visão do plano espiritual, sobretudo as duas trazem a visão já de um ponto de vista nosso mais elevado. Né? A primeira lá foi já um espírito que já estava mais evoluído, e esse agora pôde ver como vai ser o processo dele quando ele estiver evoluído. Então, achei muito interessante e muito instrutivo para nós aqui. Ei, Mari, isso que eu estava pensando, você vê que foram minutos quase, né? E a modificação que foi operada nele. E isso para nos mostrar, assim, que conta mesmo essa modificação inteira do sentimento. Às vezes a gente vive uma existência inteira igual ele tinha vivido, na mesmice, e acontece algo que modifica a sua vida. A gente tem vários exemplos, né? E esse é mais um deles, eu achei muito interessante. Muito.
E o fato Ele dele devia ter estar vivido... fazendo bullying também, né? O homem, ele devia ter alguma coisa que estava encoberto, eu penso. Esse espírito, você fala? É, Ele tinha que ter algum merecimento, né? Não, é. não é uma Ele roleta, não né? tem condições também, assim, internas, né? É É. que aos olhos, ali, às vezes, ali da humanidade, assim, das pessoas com as quais ele convivia, não passava de materialista, não sei o quê. Mas eu penso que não era só isso, não, né? É, às vezes, né, Marlene, eu pensei sobre isso também, sabe? Às vezes o espírito vai acumulando uma série de conhecimentos, uma série de vivências, mas falta só aquele despertar, né, para ele compreender tudo aquilo que ele juntou. É como se a gente tivesse juntado um monte de... É um quebra-cabeça, né? Eu tô com aquele monte de peça na mão, mas eu não montei. Precisa de algum choque, alguma coisa, para você montar tudo aquilo que você acumulou, né? Porque a gente não cria as coisas do nada, né? Como ele ali, ele não ganhou esse processo da evolução dele. Ele até viu como ele vai estar, o que vai acontecer com ele. Mas ele voltou para construir, né? Ele vai ter que vir construindo aquilo. Então, é onde ele fala lá, né? Eu antevi a minha evolução. Eu sei que eu estou no caminho, porque para nós não é nada dado de graça. Mas com certeza, como você falou, também acredito nisso, ele já tinha juntado um monte de peça aí. Agora ele tem que pegar essas peças, desses conhecimentos, não só dessa encarnação, mas de outras tantas, para poder agora se manter no caminho, né? Acontece que agora ele tem um GPS, ele tem certeza que o caminho está certo, né? Isso que às vezes falta. A gente está aqui meio que, né, navegando aí sem o GPS. E isso é um GPS. A doutrina espírita, para nós, é um GPS, né? Está tudo aqui. Se a gente se debruça e vai, né? Por mais que a gente seja couro grosso, se a gente seguir direitinho, vira para a direita, vira para a esquerda, né? De vez em quando a gente tenta dar um tomé no GPS, né? Falar, eu vou cortar esse caminho aqui. Aí você quebra a cara. Ou às vezes faz o quê? A gente está caminhando no GPS, às vezes ele não perde a conexão com a internet, e aí a gente se perde por um tempo. Eu imagino que isso seja como se fosse uma encarnação que a gente vem e, de repente, o próprio corpo físico, a vida material, a gente acaba se envolvendo com isso, é como se você estivesse perdendo essa conexão do GPS. Aí, às vezes, você até se desvia do caminho, né? Mas se você estiver atento, no momento em que retornar isso, você já começa a seguir de novo. Esse espírito que ele ganhou foi um GPS ali que não vai sair mais da órbita, né, normalmente, porque a impressão foi muito forte para ele. Ok? Vamos passar para a próxima agora. Então, ele vem trazer... bacana como Kardec vai encadeando as comunicações. Então, ele traz essas duas aqui, que vão trazer essa grandeza do plano espiritual, esses espíritos mais despertos aí, trazendo essas informações. E depois ele dá um salto aqui, nós estamos em novembro de 63, em 63 aqui, acho que em agosto de 63, aí ficam alguns meses da revista Espírita sem, aliás, mais de um ano, sem ter as palestras familiares de Além Túmulo. Então, o Kardec vai falar de outros temas, né? Tinha muitas coisas. E aí ele vai trazer palestras de novo lá em novembro de 64. Então já deu um pulo aqui de mais de um ano. E aí ele vai... Só que aí ele vai trazer agora, dentro dessas palestras, espíritos que estão numa outra condição, né, numa condição muito diferente desses aqui. Esses espíritos que a gente vai falar agora, são espíritos que ainda estão presos na Terra e que não sabem nem que estão desencarnados. Então vai ser interessante aqui. Tem toda uma comunicação inicial aqui que a gente vai ler ela mais fluidamente, não tem muita coisa para a gente poder ficar comentando aqui na introdução dela, e depois a chapa vai esquentando aí. Vamos lá, vamos para novembro de 64, então. É o Pierre Legard, o grande Pierrot. Pode mandar a bala aí, Vitor. Pierre Legard era um rico cultivador um pouco interesseiro, falecido há 2 anos e parente da senhora Delane. Era conhecido na região com o apelido de Grande Pierrot. A comunicação seguinte nos mostra um dos aspectos mais interessantes do mundo invisível, o dos espíritos que se julgam ainda vivos. Foi obtida pela senhora Delane, que a transmitiu à sociedade de Paris. O espírito se exprime exatamente como fazia em vida.
A própria trivialidade da linguagem é uma prova de identidade. Tivemos que suprimir algumas expressões que lhe eram familiares, dada a sua crueza. Há algum tempo, diz a senhora Delany, ouvíamos batidas em volta de nós, presumindo que fosse um espírito. Pedimos-lhes que se desse a conhecer. Logo ele escreveu, Pierre Leguer, dito Grande Pierrot. Ei-vos, então, em Paris, Grande Pierrot, vós que tinhais tanta vontade de aqui vir? Estou aqui, meu caro amigo. Vim só porque ela veio sem mim. Entretanto, eu lhe havia dito que me prevenisse, mas, enfim, cá estou eu. Eu estava aborrecido por não me darem atenção. Observação. O espírito alude à mãe da senhora Delany, que há algum tempo tinha vindo morar em Paris, na casa da filha. Ele a designa por um epiteto que lhe era habitual e que substituímos por ela. Sois vós que bateis à noite? Onde queríeis que eu fosse? Não me posso deitar em frente à porta. Então vos deitais em nossa casa? Mas, por certo, ontem fui passear convosco, ver a iluminação, vi tudo. Ah, mas aquilo é bonito, muito bom. Pode-se dizer que fizeram coisas bonitas. Asseguro-vos que estou muito contente, não lamento meu dinheiro. Por que caminho viestes a Paris? Então pudestes abandonar as vossas terras? Diabos, eu não posso cavar e estar aqui. Estou muito contente por ter vindo. Vós me perguntais como vim, mas vim pela estrada de terra. Com quem viestes? Bem, palavra de honra que eu não os conhecia. Quem vos deu o meu endereço? Dizei-me também de onde vinha a simpatia que tinhais por mim. Quando fui à casa dela, mãe da senhora Delany, e não a encontrei, perguntei ao guarda onde estava ela. Ele me disse que ela estava aqui. Então eu vim. E depois vede, meu amigo, gosto de vós porque sois um bom rapaz. Vós me agradastes. Sois franco. E eu gosto de todas essas crianças. Vede, quando a gente gosta dos parentes, a gente gosta das crianças. Dizei-me o nome da pessoa que guarda a casa de minha sogra, pois ela tem as chaves em seu bolso. Quem eu encontrei lá? Mas eu encontrei o pai Colbert, que me disse que ela lhe havia dito que prestasse atenção. Vedes aqui o meu sogro, papai de Delô? Como quereis que o veja se ele não está aqui? Sabeis muito bem que ele morreu. Tudo bem, essa foi a primeira comunicação desse espírito. Na introdução aqui, Kardec vai falar ali que justamente esse é o ponto que ele vai focar, né? Um ponto que ele falou que é muito interessante aqui, dos aspectos do mundo invisível, que são esses espíritos que ainda se julgam vivos. Então a gente percebe aqui, antes disso, ele vai falar ali que eles têm uma prova da identidade desse espírito, que é o linguajar, né? Então ele usava um linguajar ali meio trivial, meio grosseiro, né? Tanto que eles substituem ali o apelido que ele dava para a mulher lá, eles substituem por ela, e eles tiraram alguns trechos ali do que ele falava. Essa é uma característica que o identifica. E a gente percebe aqui que esse espírito não faz a menor ideia que ele está desencarnado, né? Ele age como se ele tivesse ainda encarnado. Ele se mostra um pouco confuso, né? Porque ele não sabe como é que ele chegou em Paris, ele fala que ele chegou de trem, que ele viajou com pessoas que ele não conhecia, mas ele não consegue ainda fazer uma relação, entender, né, que ele está desencarnado. Isso aqui é bacana porque a maioria de nós aqui trabalhou em sessões, em reuniões mediúnicas. E é muito comum a gente receber espíritos, a gente acolher espíritos que estão na mesma situação. E é interessante porque eles ficam nessa confusão porque eles não conseguem entender o que está acontecendo ali. Então vejam aqui no final que ele fala do pai Colbert aqui, que ele encontrou o pai Colbert, e aí eles perguntam, né, o evocador aqui vai perguntar se ele tinha encontrado o Didelot. O Didelot era o sogro que havia morrido. E ele se lembrava que o sogro morreu, que o Didelot morreu, falou, você está louco, como é que eu vou ver ele se ele está morto? Mas ele não lembrava que o Colbert tinha morrido, porque esse Colbert também estava morto. Então ele falava com um e o outro eu não posso ver, ele está morto. Então o que ele não via, ele relacionava que estava morto. Mas o que ele via, ele não conseguiu fazer essa conexão. Então é bem interessante aqui, eles vão continuar essa conversa, mas é interessante a gente observar como é que o discorrer dele
é algo como se ele tivesse, né, participando daquilo ali. Né? Então, quando ele fala, eu estava na casa, eu dormia, mas ele não sabe muito bem onde ele dormia. Né? Então, ele está naquele momento de confusão. Vamos ver onde é que vai dar isso aqui. É interessante, né, Mário, que, igual você falou, a gente que já, às vezes, ouviu várias comunicações assim, o espírito que não tem consciência, ele fica meio perturbadinho mesmo. Se aí ele fala assim, ó, eu vim com pessoas que eu não conhecia, e realmente eram pessoas que ele não conhecia. Ao mesmo tempo, ele identifica que um desencarnou, que o outro não. Eles ficam confusos. Eu já observei, às vezes, o doutrinador pergunta assim, onde você está? Ele não sabe falar, né? Ele não sabe, ele fica assim. Eu já até comentei, às vezes, com o doutrinador, gente, essa pergunta aí não dá muito certo, não, porque os coitados nunca sabem. É difícil aquele que sabe, né? E principalmente nesse caso, né, Marlene, que normalmente ele é trazido ali para aquela reunião, para o centro, né, por um terceiro, e é diferente até desse caso aqui, que ele estava seguindo, na verdade, a senhora Delane lá. Ela era médium, então provavelmente era quem mais ele via que sentia a presença dele, e ele estava seguindo ela ali, tanto que ela foi para Paris, ele foi junto. Né? Ele não sabe bem como é que ele chegou lá, e aí ele vai discorrer um pouco sobre isso, mas esse caso dele, ele ainda tinha essa conexão. O caso de um espírito que chega para nós no centro ali, ele é levado, então ele não nos conhece na maioria das vezes, e ele não sabe nem que jeito que ele chegou ali, e nem muito menos onde ele está. Então, talvez essa pergunta aumente a confusão dele, né? Tem que ter muito tato aí para lidar com esse espírito, porque senão, muitas vezes o que ele faz é ele se desconectar, né? Aí ele, como ele não sabe, ele fala, vocês estão querendo me enganar, alguma coisa assim, e você perde uma oportunidade, né, de trabalhar um pouco mais esse espírito. É bem interessante isso. Né? E é interessante como isso aqui se reproduz, né? Você vê essa história, a gente já viu várias no centro, né? Então, vocês participam mais aí de reuniões mediúnicas, eu não participo tanto mais, mas vocês devem ver isso todo dia, né? Dificilmente vai passar uma semana sem você receber um espírito que não sabe que morreu. Né? Uma grande parte deles não tem essa consciência. E é interessante, às vezes faz muito tempo. Esse aqui faz 2 anos. Esse aqui faz 2 anos que ele desencarnou e ele ainda está nesse estado. Né? Mas a gente recebe gente que faz muito mais tempo, né? Que está nesse estado e que nem sabe, não tem nem ideia de que está morto. Né? Fica aí vagando, né? Vamos lá. Tendo ido passear o dia em Chatillon, o senhor e a senhora Delane ali evocaram Pierre Leguet. Mas então, viestes a Chatillon? Ora, eu vos sigo por toda parte. Como viestes para cá? Sois engraçados. Eu vim na carruagem. Eu não vos vi pagar a passagem. Subi com a Mariana e depois vossa mulher. Pensei que a tinhais pago. Eu estava na parte de cima. Nada me pediram. Não a pagastes? Porque o condutor não reclamou. Quanto pagastes na estrada de ferro de Linhe a Paris? Na estrada de ferro não é a mesma coisa. Fui de Treverré a Linhe a pé e depois tomei o ônibus, que obviamente paguei ao condutor. Foi mesmo ao condutor que pagastes? A quem quereis que eu tivesse pago? Mas meu primo, então credes que eu não tenha dinheiro? Há muito tempo eu havia separado meu dinheiro para vir. Não é por ter eu pago a passagem aqui que devam pensar que não tenho dinheiro. Sem isto eu não teria vindo. Mas não me respondestes. Quanto gastastes no percurso em estrada de ferro de Nansois-le-Petit até Paris? Mas eu paguei como os outros. Dei 20 francos e me devolveram 13,60 francos. Vede quanto dá. Observação. A soma de 16,40 francos é realmente a marcada no indicador, o que ignoravam o senhor e a senhora Delane. Quanto tempo levastes na estrada de ferro de Nansois a Paris? Tanto quanto os outros. Eles não fizeram a locomotiva funcionar mais depressa para mim do que para os outros. Aliás, eu não podia achar o tempo longo. Jamais tinha viajado em estrada de ferro e julgava Paris muito mais longe. Não mais me admiro que essa cadela, a sogra do Sr. D, venha tantas vezes para cá. Palavra de honra que é bom.
e eu estou contente de poder conversar convosco. Apenas muitas vezes não me respondeis. Eu compreendo, vossos negócios vos preocupam muito. Ontem não ousei entrar convosco pela manhã, na casa comercial onde trabalha o Sr. D. E fui visitar o cemitério de Montmartre. Creio, não é assim que o chamais? Precisais dizer-me os nomes para que possa contá-los novamente quando voltar. O senhor e a senhora Delany, com efeito, tinham ido pela manhã ao cemitério de Montmartre. Aqui o interessante é ele falar ali da questão do dinheiro, né? Que ele tinha pago pro cobrador. E aqui é bacana que ele fala, eu entreguei 20 e me deram 3,60 de novo, 3,40. E aí ele vai dizer ali que é 3,60. E ele vai dizer que faz a observação que, na verdade, o preço era esse mesmo, eles não sabiam, mas estava lá, né? O preço era 16,40 mesmo. Então o Espírito só, eu dei 20 e peguei os 3,60. Então, mas ele não sabia. Tanto que ele fala ali que ele não sabia que era tão perto Paris de lá. Fica ficando pitoresca a história, né? E aí ele vai falar lá que ele tenta conversar com eles, mas sabe que eles estão muito ocupados e por isso que não conseguem responder, na maioria das vezes, né? Então faz parte desse processo de confusão. O Espírito está conversando com a gente aqui e você não responde, e aí ele já não sabe mais quanto tempo passou, essa coisa toda. Então vai ficando, vai durando isso, né? Vai durando até sei lá quando, até quando o Espírito pode despertar aí. Vamos ver o desfecho aqui com o nosso amigo, o que vai acontecer com ele. Como nada vos prende aqui, pensais em voltar logo? Quando eu tiver visto tudo, já que para isso estou aqui. Depois, palavra. Eles bem que podem se virar um pouco, os outros, seus filhos. Eles farão como quiserem. Quando eu não estiver mais aqui, eles terão que passar sem mim. Que dizeis, primo? O que achais do vinho de Paris e da comida? Mas não se compara com aquele que vos fiz beber. O espírito alude a uma circunstância em que fez o Sr. D beber vinho engarrafado há 25 anos. Contudo, não é mal. A comida, para mim, é igual. Muitas vezes pego um pouco de pão e o como ao vosso lado. Não gosto de sujar um prato. Não é difícil quando se está habituado. Por que fazer cerimônias? Então, onde dormis? Não notei vosso leito. Chegando, Mariana foi a um quarto escuro. Pensei que fosse para mim, e lá me deitei. Falei várias vezes a todos. Em vossa idade, não temeis ser esmagado nas ruas de Paris? Bem, meu primo, é o que mais me aborrece, esses diabos de carro. Também não saio das calçadas. Há quanto tempo estáis em Paris? Bem, por exemplo, sabeis que cheguei quinta-feira última. Parece que são 8 dias. Como não vi vossa bagagem, se precisardes de roupa branca, não façais cerimônia. Eu peguei 2 camisas, e é o bastante. Quando estiverem sujas, eu me virarei. Não gostaria de vos perturbar. Quereis dizer-nos o que vos disse o pai Colbert antes de vossa partida para Paris? Ele está na casa de Mariana. Ele está lá há muito tempo. Vendendo-a, ele quis permanecê-la. Ele diz que não se incomoda, porque ele a cuida. Dissestes ontem que não vies meu sogro de Delor, porque ele morreu. Como então vedes tão bem o pai Colbert, que também está morto pelo menos há 30 anos? Bom, na verdade, perguntais o que não sei. Eu não tinha pensado nisso. O que é certo é que ele lá está bem tranquilo. Não vos posso dizer mais nada. Observação. O pai Colbert é o antigo proprietário da casa da mãe da senhora Delany. Parece que desde sua morte ficou na casa, da qual se constituiu guarda, e que, também ele, ainda se julga vivo. Assim, esses 2 espíritos, Colbert e Pierre Berger, se veem e conversam como se ainda fossem deste mundo, não se dando conta, nenhum nem o outro, de sua situação. Interessante, né, que o pessoal que está fazendo a entrevista aqui, eles tentam, né, o que é a família Delany, o senhor e a senhora Delany ali, eles tentam o tempo inteiro trazer um pouco de consciência para ele. Né? Eles ficam o tempo inteiro colocando, mas você não tem medo dos carros? Né? Onde é que você dormiu? Ele vai dizer, aí você vê, ele fica confuso, ele não sabe, ele fala, a Mariana entrou num quarto escuro e eu achei que era lá, eu fui lá dormir também. Mas ele não sabe como é que ele está fazendo ali, né?
Ele fala do vinho, né? O Lucélio está até fazendo uma pergunta ali. Quando ele fala do vinho, é interessante porque ele traz até uma prova da identidade dele quando ele comenta do vinho que ele serviu lá. Não é tão bom igual aquele que eu te servi em tal lugar. Ele fala o lugar aqui, ele menciona o lugar, que era um vinho de envelhecido lá que ele serviu. Então, isso aí vai trazer uma prova da identidade. E aqui ele fica meio perdido, né? Porque ele fala que ele estava achando bom o vinho de Paris e tudo, mas depois ele fala, né, que às vezes ele pegava um pedaço de pão, ele não gostava de sujar prato, né? Para que essas cerimônias? Então, imagine só, o espírito chega todo mundo para senta para jantar lá, ele está naquela confusão. Aí ele fala, me dê um prato, aí ninguém ouve, ninguém responde, né? E ele fica constrangido ali, mas ele está confuso ainda. Então, ele vai criando essas coisas, né? Eu peguei um pão, não quis sujar o prato. Então, ele vai... porque, na verdade, o espírito vai criando justificativa na sua cabeça, né? Para poder harmonizar aquilo que ele está vivendo, né? Vamos ver o que a Lucélia falou aqui, que tem a ver com essa questão aqui da comida, né? Olha lá, ó. Comer seria como num sonho, as impressões dele do mundo espiritual é confuso, como se estivesse sonhando. Eu penso que sim, né? Como ele não consegue ali, ele não consegue ter as respostas, ele está naquela interlocução com as pessoas, mas as pessoas não respondem a ele, né? Ele vai ficando cada vez mais confuso, vai ficando meio atabalhoado ali. Mas, na verdade, ele não comia nem bebia nada, e ele nem falou que ele comia e bebia, ele falou que eram bons tudo, mas você percebe que ele não... Na hora que ele fala do pão, que ele não queria sujar o prato, né, que ele não estava tendo aquela experiência da alimentação ali. E aí eles vão perguntando mais para ele, né? Perguntam da roupa, e ele também, novamente, ele não sabe onde é que está a bagagem dele, né? Eu trouxe só 2 roupas, mas onde é que está a outra? Né? Então ele vai ficando ali. Então, Mário, a hora que ele fala, eu trouxe 2 camisas, é interessante isso, né? Muito interessante. Você sabe, Marlene, que eu fiquei pensando sobre isso também, e eu acho que ele imagina que ele trouxe 2, porque quando ele imagina que a camisa já sujou, porque ele está ali, ele está vendo mais ou menos. Ela está limpa, né? Exatamente. Ele falou, troquei, eu não sei como eu troquei, né? Não é? É uma coisa inconsciente, né? Ele se vê com a outra camisa, e aí a hora que aquela ele acha que está suja já, que ela na verdade não está suja, naturalmente, mas por que será que ele acha que está suja ou não está suja? Então, tem mais essa, né, Mário? Mas eu acho que é por conta da rotina da casa. Ele está acompanhando a rotina ali, então amanhece, anoitece, as pessoas vão tomar banho, vão trocar de roupa e tudo mais, e esse espírito nessa perturbação falou, bom, se eles estão trocando de roupa, eu tenho que trocar a minha também. Né? Já está suada, já está suja. E aí ele não sabe como ele aparece com a outra roupa. Né? Deu a entender isso, ele não fala isso em todas as palavras, mas pelo que a gente tem de informação aí, né, dos espíritos, como funciona, né, do laboratório do mundo invisível, é isso, né? Ele faz aquela vestimenta e ela simplesmente aparece para ele. E é interessante, porque tem um artigo da revista que fala do Zuavo de Magenta, que era um soldado argelino que lutou lá na França, e esse Zuavo, ele aparece de farda. Né? E eles fazem a pergunta, a mesma coisa para ele, mas onde você arrumou essa farda? E aí ele fala, não, foi o costureiro que me entregou isso. E aí, Kardec faz uma nota nesse artigo, falando sobre a vestimenta, porque eles estavam falando da vestimenta dos espíritos ali nesse artigo. E aí Kardec vai falar justamente que muitas vezes o espírito mesmo faz aquela materialização da vestimenta, né, e outras vezes outros espíritos fazem para eles. Então, quer dizer, é como se tivesse ali algum espírito que o ajudasse. Ele pode até ter gerado aquilo, né? Ou até ele imagina que tem um outro que fez para ele e deixou lá. Né? Então, quer dizer, é uma coisa muito interessante, porque isso é fluídico. Eu imagino que esse espírito aí esteja fazendo isso em função dessa rotina da casa, né? Ou então até da percepção de tempo que ele tem, né, Marlene? Então, a gente vê, por exemplo, lá em Nosso Lar, quando a Adé Luiz fala lá do cabelo, ele estava com o cabelo comprido, com unha comprida, a gente sabe, o espírito não vai crescer cabelo, não vai. Mas se ele tiver, né, mentalizando a passagem do tempo, por aquela referência que a gente faz da nossa vida material, você pode simplesmente fazer, né, com que a sua aparência seja a de cabelo comprido, né, de unha grande. Eu não corto a unha faz tempo, então minha unha tem que ter crescido. Né? E aí, se você mentaliza aquilo, você vai se ver com as unhas grandes. É muito interessante isso, né? E é interessante porque como a gente... muito interessante isso. Né? A gente consegue fazer a relação porque cabeça, né?
Hã? É de coçar a cabeça. É de coçar a cabeça. Mas a gente tem os argumentos teóricos, né? Kardec sim, traz claro. os argumentos teóricos disso. Então fica mais fácil da gente entender como acontece, né? Vamos ver o que a Lucélia falou aqui. Lá, interessante procurar justificativas e encontrar respostas para ele mesmo, né? É isso aí. Mas na verdade é o que a gente faz a vida inteira, né? A gente faz isso mesmo encarnado. Às vezes a gente faz uma bobagem, a gente encontra justificativa, né? Por que eu fiz essa bobagem? Eu fiz foi por isso, né? Então acaba a gente fazendo isso e desencarnado não vai ser diferente. E aí no finalzinho dessa comunicação aqui, para a gente encerrar por hoje, aí de semana que vem a gente começa na terceira conversa, tem mais um trecho, e depois já tem as observações de Kardec e uma mensagem de Santo Agostinho falando sobre esse caso. A gente vai ver aqui que ele fala com o pai Colbert lá, ele vai falar com ele, né? E ele morreu, o pai Colbert, há mais de 30 anos. E ele morreu e ele ficou na casa antiga da filha, né? Que é da Mariana. Eles venderam a casa, foram embora, e esse espírito ficou lá na casa. E ele ficou como um guarda, né? Ele se intitula como guarda. Quando ele menciona esse pai Colbert a primeira vez aqui no artigo, ele fala, eu conversei com ele estava guardando a casa. E aqui agora ele vai explicar de novo, né? Que esse espírito, vai na observação ali, ele vai dizer que esse espírito ficou, depois da morte dele, ele ficou naquela casa. Isso também é uma coisa recorrente, que a gente vê em várias comunicações. Às vezes o espírito tem uma fazenda, tem que ele é muito apegado a uma casa, tudo, ele vai ficar ali, né? Se ele for muito apegado àquilo, sem a consciência de que ele morreu, às vezes ele fica 200 anos naquele lugar, né? Isso, inclusive, é uma das origens das casas mal assombradas, né? Então, quando dá aproximação de um médium ali, seja vidente ou seja um médium de efeito físico, esse espírito começa a se manifestar ali. E muitas vezes, na tentativa de expulsar aquelas pessoas que estão adentrando a propriedade que ele acha que é dele. Então, chega uma pessoa ali que tem essa questão da doação desses fluidos para a geração de fenômenos físicos, onde acontecem as questões das casas mal assombradas aí, que a gente ouve desde sempre na literatura, nos contos, nos filmes, enfim, nessa coisa toda. Alguém tem algum comentário até aqui? Se não, nós estamos fechando, já são 8h02, e aí semana que vem a gente encerra essa comunicação aqui e vê as observações que são bem interessantes aqui com a mensagem de Santo Agostinho. Beleza, meninos? Então, ficamos por aqui. Até a semana que vem.